Escute isso. Imagine uma competição que matou mais que qualquer outra categoria do automobilismo. Era insanamente perigosa, sem limites, sem segurança e rapidamente se tornou popular. Tão popular que quem se atrevia a assistir corria risco de vida. Um período sombrio e macabro fez parte da história do rally, um período chamado Grupo B, ou Grupo das Abelhas Assassinas. Corridas no meio da terra, cascalho, asfalto, neve, tão bizarros que seus espectadores perdiam membros do corpo tentando ver a alta velocidade do melhor ângulo possível, com carros de equipes voltando retorcidos, sujos de sangue e até fios de cabelo. Sim, esqueça tudo o que você acha de perigoso no mundo das corridas, pois eu te garanto que você nunca viu tanta insanidade assim a um alto custo humano. Só que tudo isso teve um fim, mas não como você imagina. Com sucessivas tragédias, trouxeram olhares críticos do resto do mundo para pedir um basta ao coliseu do automobilismo da década de outrora. Hoje, te conto quem comandava tudo isso e quem jamais retornou do Grupo B, a era mais mortal. Parte 1. Os primórdios. Para entender como se chegou a esse ponto quase suicida do automobilismo, precisamos voltar ao início do rally. Diferente do que se imagina hoje, a categoria não nasceu como um esporte de velocidade extrema. Pelo contrário, na França, no final do século XIX, por volta dos anos 1890, como uma forma de testar algo muito mais importante naquela época, a confiabilidade do carro. Eram corridas longas realizadas em estradas públicas, ligando uma cidade a outra e voltando. Não existia pista fechada, nem equipe de resgate especializada. O desafio era navegar de um ponto ao outro, muitas vezes com chuva, neve ou estradas de terra, enfrentando tráfego normal e todos os imprevistos possíveis. Se você quebrasse uma regra de trânsito durante a prova, estava fora. Se o carro chegasse imundo, amassado ou com passageiros desconfortáveis, a pontuação era reduzida. O rally, naquele início, basicamente premiava não a ousadia, mas a disciplina. Vencer significava chegar limpo, elegante, sem desgastar o carro. O famoso Rally de Monte Carlo de 1911 foi um exemplo claro disso. 23 carros partiram de 11 locais diferentes, todos rumo ao luxuoso destino final, Monte Carlo. E qual foi o critério para escolher o vencedor? Velocidade? Não. O que realmente importava era a elegância, conforto e o estado do veículo na chegada. Hoje, isso soa inimaginável, uma etapa de rally que mais parecia um concurso de etiqueta automotiva. Mas como todo esporte, o rally evoluiu. E aqui a gente também procura evoluir nos nossos vídeos e agora, nesse novo legado, a Born to Fast, feita para vocês, amante de um lifestyle diferente, para você que pensa fora da casinha e acima de tudo quer andar no estilo, seja numa balada, no rolê, ficar de boa em casa, naquele final de semana, enfim, a Born to Fast foi pensado para vocês. E eu queria que você fizesse parte dessa comunidade também. E eu queria só te pedir uma coisa, um voto de confiança. A gente deixou um link na descrição desse vídeo, onde você vai clicar e vai direto para o site, onde você pode analisar aí os 3 modelos, aquele que melhor vai servir vocês, e eu tenho plena convicção que você vai adorar. Enfim, falei demais, vamos voltar pro vídeo, mas não esquece, dá essa moral, não custa nada. E nos anos 60, a paciência com esse modelo se esgotou. O público queria mais emoção, poeira subindo, pedras voando, motores gritando no limite, carros derrapando no barro e no gelo. Queriam ver quem realmente era o mais rápido, não quem tinha o carro mais limpo. Assim, no final dos anos 70, as dúvidas estavam no ápice e o Rally Mundial parecia viver um dilema. De um lado havia tradição, carros derivados de modelos de rua, motores modestos, velocidade controlada por regulamentos que priorizavam a segurança e a confiabilidade. Por outro, havia uma sede crescente por algo novo, algo que devolvesse emoção, tanto para quem pilotava quanto para quem assistia. Os pilotos eram os primeiros a reclamar.
pois para quem arriscava a vida diariamente em estradas de terra, gelo e neve, obedecer às regras que limitavam potência e tecnologia parecia um desperdício de talento. Eles queriam máquinas indomáveis, capazes de desafiar a física, não apenas veículos domesticados que obedeciam a cada curva sem emoção. Do lado das fabricantes, a frustração era igualmente grande. O mercado automobilístico global, na mesma época, passava por uma transformação e estava competitivo, e o Rally poderia alavancar as marcas como um todo. A tecnologia evoluía rapidamente. Motores turbo, novos materiais, sistemas de tração inovadores. Mas os regulamentos do Rally mantinham as marcas engessadas, obrigadas a usar carros de produção em larga escala, fabricando milhares de unidades apenas para ter direito de competir. Isso significava que, mesmo com avanços tecnológicos disponíveis, a competição não permitia que os engenheiros mostrassem do que realmente eles eram capazes. As fabricantes queriam uma vitrine de inovação e velocidade sem limites, não uma categoria onde a criatividade era podada. E havia ainda o público, talvez o elemento mais explosivo dessa equação. O Rally era extremamente popular em países como Finlândia, Itália, França, Reino Unido e Portugal. Centenas de milhares de pessoas iam às etapas, muitas vezes em regiões remotas, apenas para ver carros comuns correndo forte em estradas abertas. Estava desmotivador. Meu café, hein? Quero café! A cultura do automobilismo daquela época estava impregnado pelo fascínio do perigo. Quanto maior o risco, maior a emoção. E o público europeu queria exatamente isso. E eu só esqueci de te falar uma coisa. Tudo que eu falo aqui sobre a Born Too Fast é na base do improviso, não tem texto pronto não. Tudo isso para mostrar a nossa honestidade, clareza e, acima de tudo, a autenticidade que a gente quer trazer daqui para você aí que assiste nosso vídeo. Tamo junto. Com todo esse cenário de insatisfação geral, criou uma pressão gigantesca sobre a FIA. E aí, um homem entrou em cena com um perfil perfeito para atender a essas demandas. Jean-Marie Balestre. Polêmico, autoritário, obcecado por visibilidade e, acima de tudo, poder. Best decision is my decision. Balestre acreditava que um campeonato emocionante valia mais do que qualquer protocolo de segurança. Seu raciocínio era simples: quanto mais insano e perigoso, mais popularidade. E quanto mais popularidade, mais poder político para ele e para a FIA, e possivelmente grana. Em 1978, Balestre começou a ouvir as reclamações de pilotos e fabricantes, e ele daria ao público exatamente o que queriam, sem medir as consequências. A ideia era criar uma nova categoria de carros onde a tecnologia fosse praticamente sem limites, onde as fabricantes pudessem mostrar o melhor e o mais extremo de suas engenharias. Essa decisão atenderia a todos os lados. Os pilotos teriam as máquinas mais potentes que já haviam guiado. Os engenheiros poderiam desenvolver soluções quase de ficção científica. E o público teria um espetáculo brutal como nunca visto antes. Mas havia um problema. Quanto mais liberdade técnica, maior o risco, e todos sabiam disso. Essa categoria seria chamada de Grupo B, um nome que, anos depois, se tornaria sinônimo de glórias, insanidades e tragédias. Parte 2. Nascem as abelhas. Quando Jean-Marie Balestre anunciou em 1982 a criação oficial do Grupo B, parecia que um novo mundo tinha se aberto para o automobilismo. O que ele propôs era simples e ao mesmo tempo revolucionário. Uma categoria quase sem restrições. A FIA aboliu praticamente todas as amarras técnicas que limitavam os carros até então. Em vez de exigir a produção de 5.000 unidades de rua de um modelo para competir, como acontecia anteriormente, a nova regra exigia apenas 200 carros. Isso significava que as fabricantes podiam criar verdadeiros protótipos, projetados quase exclusivamente para vencer nas pistas, sem se preocupar muito se o carro tinha aplicação prática para o consumidor comum. E isso mudou tudo. De repente, carros com motores que ultrapassavam os 500 cavalos de potência, níveis impensáveis para carros que corriam em estradas estreitas, muitas vezes cercadas por penhascos, árvores
e muros de pedras. Materiais ultraleves, como fibra de carbono, Kevlar e alumínio, passaram a ser usados para reduzir o peso ao limite. E havia espaço para inovações mecânicas ousadas, como o sistema de tração integral permanente do Audi 4, ridicularizado no início e depois reverenciado como um divisor de águas. O Rally deixava de ser um teste de resistência e navegação para se tornar uma corrida de foguetes terrestres. O espetáculo tomou proporções inimagináveis. Carros que aceleravam como Fórmula 1s em estradas de terra, saltando dezenas de metros, aterrissando com violência e continuando como se nada tivesse acontecido. Era uma visão quase irreal. E havia um elemento que amplificava ainda mais essa sensação: o público. Os rallies já tinham uma tradição diferente de outras categorias. Enquanto a Fórmula 1 mantinha grades, arquibancadas e segurança rígida, o rally sempre foi um esporte de proximidade. Mas no grupo B, essa proximidade ganhou áreas de loucura e exposição ao perigo. Multidões se amontoavam no traçado, abrindo caminho apenas no último instante, segundos antes de um carro passar a 200 km por hora. Muitos iam além, se inclinavam para tocar os carros, tentando arrancar pedaços de adesivos ou simplesmente sentir o deslocamento de ar. Inclusive, há fotos emblemáticas e takes de crianças nos ombros dos pais a menos de meio metro de uma trajetória mortal. Por que as pessoas faziam isso? A resposta está na própria mentalidade dos anos 80. Era uma década de excessos, de busca por velocidade, poder e risco em tudo. A Fórmula 1 ainda tinha acidentes com frequência. A MotoGP via pilotos sendo arremessados por metros a centenas de quilômetros por hora. Shows acrobáticos usavam perigo real como atração, e o rally não ficaria para trás. O público não queria apenas assistir, queria correr riscos, mesmo sem ter a noção completa. Em países apaixonados pelo rally, assistir a uma etapa era quase um ritual. Famílias inteiras viajavam quilômetros, levavam comida, bandeiras e a coragem para passar o dia nas encostas e florestas, esperando por segundos de adrenalina pura. A mentalidade coletiva aceitava que o risco era parte do espetáculo, quase um preço a se pagar por tanta emoção. Hoje, isso parece impensável, mas na época, bom, era normal. Se para o público o Grupo B era quase uma experiência religiosa, para os pilotos era uma mistura de sonho e pesadelo. Eles finalmente tinham os carros que sempre desejaram, leves, violentos na aceleração e com respostas imprevisíveis, descritos como tentar domar um míssil numa estrada de terra. Mas junto com toda a euforia havia um peso, a consciência de que qualquer erro poderia ser fatal, não apenas para eles, mas também para os fãs. Muitos admitiram anos depois que voltavam para casa abalados ao verem pessoas machucadas ou até mesmo perdendo suas vidas. Ainda assim, ninguém queria parar. A pressão das equipes, dos patrocinadores e da própria cultura do risco da época era implacável. Se você não corre, outro correria no seu lugar. Essa cultura de risco não se limitava ao rally, ela fazia parte do espírito no fim dos anos 80. Carros esportivos de rua já ultrapassavam os 300 km por hora. Aviões supersônicos transportavam passageiros em velocidades absurdas. A tecnologia evoluía em um ritmo frenético. O perigo era visto como entretenimento e o Grupo B parecia o grande palco de tudo isso. As multidões cresceram rapidamente e o som dos turbos e o cheiro de combustível se misturavam ao clima de festival, e a cada corrida parecia mais um ritual tribal do que um evento esportivo. Pilotos como guerreiros, carros como armas e o público como testemunha. O que aconteceu nos primeiros anos do Grupo B foi uma explosão de evolução técnica e talento humano em uma velocidade quase impossível de se acompanhar. Em poucas temporadas, o rally se transformou completamente. O que antes era um esporte de resistência com carros derivados de modelos de rua, agora era um laboratório de experimentos insanos. A Audi foi quem deu o primeiro golpe na mesa, com o 4. Introduziu a tração integral permanente, algo considerado pesado, complexo, até inútil por muitos no início, mas bastou algumas etapas para que todos percebessem que aquilo mudava tudo. Em terrenos de baixa aderência, o 4 destruía a concorrência, tinha mais tração, mais estabilidade e permitia acelerações que pareciam impossíveis para um carro de rally. Foi um choque de realidade para quem ainda insistia em manter a tradição traseira ou dianteira. Mas em pouco tempo, o 4 deixou de ser uma piada para se tornar o padrão de desempenho do rally. A Lancia
Marca italiana com uma história já consolidada no rally decidiu criar algo do zero, o 037. Era um carro de tração traseira. Sim, mas desenvolvido especificamente para o Grupo B, com um chassi leve, um motor superalimentado de 2.0 litros e uma aerodinâmica agressiva. Contra todas as previsões, o 037 conseguiu derrotar a Audi e conquistar o campeonato de construtores de 83. Um feito tão surpreendente que muitos consideraram esse o último grande trunfo de um carro de tração traseira no Mundial de Rally. Enquanto as duas marcas brigavam, uma ameaça também surgiu. A Peugeot, com seu pequeno e brutal 205 T16. Com motor central, tração integral e mais de 500 cavalos de potência, o carro era praticamente um protótipo de corrida disfarçado de hatchback. Em sua primeira temporada completa, o T16 simplesmente dominou, vencendo campeonatos e estabelecendo novos padrões de performance. Enquanto as máquinas se tornavam cada vez mais violentas e rápidas, o público também crescia com números impressionantes. Havia etapas com 200 mil, 300 mil, até 400 mil espectadores distribuídos ao longo das estradas, transformando o rally em um espetáculo comparável a uma Copa do Mundo itinerante. E os pilotos? Bom, eram vistos como heróis gladiadores prontos para enfrentar o caos em nome da velocidade. Cada um tinha seu estilo, sua marca registrada. Timo Salonen, com seu estilo agressivo e constante, se tornaria o maior vencedor do Grupo B, mostrando uma consistência que poucos conseguiram acompanhar. Stig Blomqvist, sempre calmo e preciso, foi peça-chave para o domínio da Audi, assim como Hannu Mikkola, um verdadeiro veterano que conhecia cada curva e cada tipo de terreno como a palma de sua mão. Na Lancia, dois nomes se destacavam: Marco Allen, conhecido por seu carisma e pela forma destemida com que atacava cada especial, e Walter Rohr, um estrategista nato, meticuloso ao extremo, capaz de encontrar limites que outros não ousavam testar. E a feroz Michele Moulton, a única mulher a competir em igualdade com os homens em uma das categorias mais perigosas do mundo. Moulton não apenas venceu etapas, mas ajudou a Audi a conquistar o título mundial de 82, quebrando barreiras do gênero e preconceito. E Marmanjão, ela foi braba demais, tá? Em 1985, foi além, estabeleceu um recorde histórico na famosa subida de Pikes Peak, mostrando ao mundo que talento não tem gênero. Entre os novos talentos, um nome começava a chamar a atenção de todos: Henri Toivonen. Jovem, carismático e incrivelmente rápido, ele parecia ter um controle absoluto e sobrenatural dos carros que muitos outros pilotos consideravam impossíveis de se pilotar. Sua capacidade de extrair cada décimo de segundo, mesmo em condições absurdas, o colocou rapidamente entre os favoritos a título. Mas também havia algo de inquietante em Toivonen. Ele próprio dizia em algumas entrevistas que aqueles carros eram perigosos demais, quase impossíveis de conduzir por muito tempo sem cometer um erro. Suas palavras se tornariam um presságio sombrio do que estava por vir. Naquele momento, porém, ninguém pensava em perigos ou consequências. A atmosfera era de euforia absoluta. O sentimento coletivo era de que o rally tinha chegado ao auge de sua história. Pilotos, engenheiros e fãs acreditavam estar vivendo a era definitiva do automobilismo de rally, e era a sensação de que nada poderia parar aquele movimento, nem a física, nem o medo, nem a razão. Para muitos, até hoje, de fato, o Grupo B estava no seu auge. O que ninguém queria admitir era que, quando você vive constantemente no limite, não é uma questão de se algo vai dar errado, mas quando vai dar errado. E a resposta para essa pergunta estava cada vez mais próxima. De qualquer maneira, o Grupo B havia conseguido tudo o que sempre quis. As corridas batiam recordes de público, muitas vezes superando a Fórmula 1 em atenção e cobertura. Os pilotos eram tratados como estrelas de rock e os carros como monstros lendários, verdadeiros protótipos de guerra com potência e tecnologia que ninguém ousava limitar. O público vivia um espetáculo que parecia inalcançável em qualquer outra categoria. A atmosfera era de invencibilidade, mas sob toda essa euforia
Algumas vozes dissonantes surgiam. Havia pilotos desconfortáveis com a segurança precária, carros cada vez mais difíceis de se controlar e um público que se comportava como parte da pista. Pequenas rachaduras começavam a aparecer no que parecia ser uma fortaleza inabalável, e essas rachaduras logo se transformariam em tragédias. Parte 3. Do céu ao inferno. A relação entre público, carros e pilotos, que antes era motivo de orgulho, se tornaria uma combinação explosiva. O público invadia literalmente a pista, ficando a centímetros dos carros que vinham a mais de 200 km por hora. Não havia barreiras de proteção, limites ou mesmo segurança. E, quando algo dava errado, e começou a dar errado cada vez mais, as consequências eram inevitavelmente fatais. Os primeiros sinais vieram ainda em 85, quando o piloto finlandês Ari Vatanen, então campeão mundial e uma das maiores estrelas do esporte, sofreu um acidente gravíssimo na Argentina. Seu Peugeot capotou violentamente, destruindo o carro e deixando Vatanen com sérias lesões nas pernas, costelas e pulmões. Ele sobreviveu, mas nunca mais voltaria a competir no Grupo B com a mesma regularidade. Pouco tempo depois, no Tour de Corse de 85, a tragédia atingiu em cheio. O Lancia 037 de Attilio Bettega saiu da estrada e bateu em uma árvore com violência extrema. O impacto foi devastador. O carro se partiu e Bettega perdeu a vida na hora. O copiloto incrivelmente sobreviveu, mas a imagem do carro destruído foi um alerta sombrio que muitos preferiram ignorar. E se em 85 o perigo foi exposto, já em 86 perdeu-se qualquer senso de responsabilidade que pouco se tinha antes. O Rally de Portugal daquele ano se transformou em um cenário de guerra. O piloto português Joaquim Santos, pilotando um Ford RS200, tentou evitar um espectador que havia invadido o traçado. Ao desviar, perdeu o controle e atropelou uma multidão. 3 pessoas perderam a vida na hora e mais de 30 ficaram feridas. E, num reflexo cruel do clima da época, a corrida continuou. Enquanto equipes discutiam se deveriam abandonar a prova, a direção insistiu que o evento seguiria normalmente. Mas nada se compararia ao que viria a seguir. O acidente de Henri Toivonen e Sérgio Cresto, no Tour de Corse de 86. Toivonen, jovem, talentoso e favorito ao título, estava no auge de sua carreira. Porém, ele próprio já tinha alertado sobre esses perigos. Dizia que o Delta S4 era quase impossível de pilotar por muito tempo sem cometer um erro. Naquele dia, o erro aconteceu. O carro saiu da estrada em uma curva fechada, caiu em uma ribanceira e explodiu instantaneamente. A violência foi tão grande que nada pôde ser feito. Piloto e copiloto foram carbonizados. O impacto foi imediato e devastador. Os pilotos ficaram revoltados, as equipes ameaçaram abandonar a categoria e até o público, antes apaixonado, finalmente começou a se questionar se tudo aquilo valia realmente a pena. Mas, em vez de admitir falhas, a postura da FIA e de Balestre foi fria e distante. Em um tom quase cínico, a explicação oficial dizia que os pilotos eram lentos demais para carros tão rápidos, como se a culpa fosse de quem dirigia e não de um regulamento que incentivava máquinas sem limite algum. Essas tragédias expuseram a realidade. O Grupo B não era apenas ousado ou emocionante, ele era letal. O espetáculo havia se transformado em um campo minado e a conta chegou mais cedo do que qualquer um imaginava. A sucessão de acidentes tornou-se impossível continuar fingindo que tudo estava sob controle. As mortes, os acidentes, os riscos aos espectadores e a letalidade e, finalmente, o medo começou a tomar conta de todos, transformando tudo no ponto final. Os próprios pilotos recusavam a continuar em um campeonato que já havia se transformado em uma verdadeira roleta russa. Sob uma pressão sem precedentes, Balestre e a FIA não tiveram escolha. Anunciaram o fim imediato do Grupo B ao final da temporada de 86 e o cancelamento do planejado Grupo S, que seria ainda mais radical. O Coliseu estava fechado para sempre. O Rally Mundial voltou para a base, com regulamentos mais restritos, carros derivados de produção em massa e um foco renovado na segurança. A nova categoria, o Grupo A,
deu origem ao que hoje conhecemos como o WRC moderno. Esse retorno ao mundo seguro trouxe alívio, mas também deixou um vazio difícil de preencher. O espetáculo extremo havia terminado. Para os fãs, era o fim de uma era mágica. Perigosa? Sim, mas emocionante de um jeito que dificilmente se repetirá. Era o fim da chamada Era das Abelhas Assassinas, um apelido que os carros ganhavam por seus motores gritarem alto como enxames furiosos enquanto voavam pelas estradas, prontos para ferroar qualquer um que ousasse se aproximar demais. Mesmo com o seu fim abrupto, o Grupo B nunca foi esquecido. Ele se tornou uma lenda viva do automobilismo, uma era curta, intensa e mortal, que mostrou tanto o melhor quanto o pior do espírito humano quando colocado diante da velocidade sem limites. Muitos dos carros que definiram esse período se tornaram ícones cultuados até hoje. Audi 4, Lancia 037, Peugeot 205, Lancia Delta S4, Ford RS 200. Máquinas que mudaram a engenharia automobilística, inspiraram gerações de pilotos e até influenciaram a indústria automotiva de rua, levando tecnologias como a tração integral e soluções aerodinâmicas para os carros comuns. O legado também está no atual WRC, um campeonato muito mais seguro, com regras rígidas de proteção para os pilotos, equipes e principalmente para o público. Hoje, o risco não desapareceu e nunca desaparecerá totalmente em esportes de alta velocidade, mas hoje está controlado. O show continua existindo, agora com uma estrutura que equilibra adrenalina e responsabilidade, algo impensável nos tempos de Grupo B. Muitas das pistas lendárias ainda fazem parte do calendário, mantendo viva a tradição do rally. O Rally da Finlândia, famoso por seus saltos que lembram aviões decolando, o Rally de Monte Carlo, clássico absoluto em suas estradas geladas e traiçoeiras, o Rally da Suécia, único completamente disputado na neve, e o Rally de Portugal, ainda reverenciado pelo público apaixonado, embora hoje com áreas de segurança e controle rígido. E os novos carros também escrevem histórias. Fabricantes como Toyota com o dominante GR Yaris Rally 1, Hyundai com o ágil i20 N Rally 1 e a M Sport Ford com a Puma Rally 1 Hybrid representam a nova era da tecnologia, agora com motores híbridos e aerodinâmica refinada. Essas máquinas, embora muito mais seguras e reguladas do que os monstros do Grupo B, continuam trazendo a emoção e a velocidade que o público tanto busca, só que com uma mentalidade completamente diferente, a de preservar vidas sem abrir mão do espetáculo. E mesmo assim, a sombra daquela era permanece. Fãs ainda olham para aqueles vídeos antigos, para aqueles saltos absurdos, para aquela multidão quase tocando os carros e se perguntam: será que algum dia veremos algo assim de novo? We need this kind of uplifting experiences, and Group B was in some way unreasonable, but we need unreasonable things in life. Muitas das lendas que nasceram no Grupo B nós já contamos aqui no canal, como no nosso documentário sobre o próprio Audi 4, pioneiro da tração integral, que enfrentou a rivalidade absurda de outras nas pistas durante essa era tenebrosa que falamos há pouco. Eu te conto mais nesse próximo vídeo que já está começando, mas enquanto isso, confere o link da descrição onde você vai cair direto no nosso site, a Born to Fast, a marca feita para você, apaixonado pela liberdade e a velocidade, que busca camisetas com design arrojado e qualidade acima de tudo. Te vejo já! Desculpe!